uma mochila com a aba que tem duas funções, que é a de bolso frontal e a de fechamento. Tem um cadarço regulável aqui na frente, que vai variar conforme o volume interno da bolsa, né? E aqui uma regulagem para também aumentar o volume da bolsa. Botões de pressão. E as alças também com reguladores. Se querem saber como eu faço essa peça, então assistam a este vídeo até o final. Olá pessoas, eu sou Daniele Rodrigues, este é um canal de costura criativa e agora vamos costurar. Para este projeto eu escolhi usar um tecido 100% algodão, que é a sarja. E aí eu sugiro que vocês, se vocês não quiserem usar a sarja, podem usar o jeans, podem usar o brim. E se vocês utilizarem algum outro tipo de tecido e gostarem do resultado, compartilhem com a gente aqui nos comentários. Para a aba com bolso, eu fiz um corte de 19 centímetros de altura por 28 centímetros de largura. Essa é a parte superior da frente. Um corte de 12 centímetros de altura por 28 centímetros de largura. Esta é a base da frente. Para a parte de trás, eu fiz um corte de 25 centímetros de altura por 28 centímetros de largura. E para o acabamento do zíper, eu fiz dois cortes de 3 centímetros de altura por 4 centímetros de largura. Para as alças, eu fiz 4 cortes de 47 centímetros de altura por 8 centímetros de largura. Para o corpo da bolsa, eu fiz este corte de 13 centímetros de altura por 39 centímetros de largura, que vai ser o fundo da bolsa. E fiz dois cortes no tamanho de 43 centímetros de altura por 39 centímetros de largura, que vão formar as partes da frente e de trás da bolsa. Eu vou começar a costura pela aba com bolso. Então eu tenho aqui um zíper no tamanho de 26 centímetros. E aí eu vou colocar nele os acabamentos que eu cortei aqui no tecido. Eu vou na parte de trás do zíper, eu vou colocar o tecido, o corte do tecido, de frente para a parte de trás. E vou fazer uma costura aqui de 1 centímetro. Ficou assim. Agora eu viro
faço outra dobra e por último eu encaixo aqui e vou fazer uma costura para o acabamento. Ficou assim. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Com as duas pontas costuradas, eu pego aquele corte menor de 12 centímetros por 28 centímetros. Eu marquei o meio. E aqui eu vou marcar o meio do zíper. Vou colocar a frente do zíper com a frente do tecido, do corte. E aí, vou centralizar aqui. E vou fazer a costura. Já troquei, inclusive, o pé calcador de zíper. Ficou assim. Agora eu viro e passo o pesponto aqui para finalizar essa parte da fixação do zíper. Fiz o pesponto e como aqui eu não vou ter forro, eu fiz duas costuras para melhorar o acabamento, não ficar solto aqui dentro do bolso. Pessoas, depois da costura feita que eu fui perceber que eu não coloquei o cursor. Aí tive que desmanchar as costuras e refazer tudo. Agora com o cursor certinho, né? Mas quem nunca fez isso, né? Deixem aqui nos comentários. Agora eu pego a parte superior, coloco frente com a frente, bem aqui na ponta do zíper, e faço o mesmo procedimento, né? Vou centralizar o zíper aqui e vou fazer a costura, fixando. Fiz a costura e agora eu viro. Aí eu vou fazer o acabamento da parte de cima. Eu vou dobrar, aqui tá o zíper, né? Eu vou dobrar o tecido sobre o zíper, cobrindo ele. E aqui do outro lado, eu vou fazer a costura bem aqui na pontinha do zíper. A parte da costura ficou assim. E a parte da frente, assim.
com o zíper escondido, e quando a gente fizer a costura aqui na lateral, vai ficar mais fechadinho aqui, mais protegido. Bom, eu já coloquei o pé calcador de uso geral. Eu dei uma leve arredondada aqui na parte inferior da aba, que é essa parte menor aqui, vai ser a abertura do bolso, né? E eu tenho aqui um cadarço de algodão de 25 milímetros de largura. Eu cortei 2 pedaços de 6 centímetros. Já costurei aqui a bordinha para não desfiar. E eu peguei também 4 meias argolas de metal. Aí vocês podem escolher o tipo de material que vocês quiserem. E eu vou marcar aqui o meio na parte inferior. Marcar com alfinete. Eu coloco aqui, pego uma das tiras, coloco 2 meias argolas e dobro ao meio, ficando assim. E aí, a partir dessa marcação no meio, eu marco 5 centímetros e coloco esse cadarço. Eu vou marcar com alfinete aqui também. E faço a mesma coisa do outro lado. Está feita a marcação. Agora eu só vou fazer uma costura aqui para fixar esses fechos e para facilitar na hora da costura da parte de trás. Fiz uma costura de meio centímetro, fixando nessas partes. Agora eu venho com o tecido que vai ser a parte de trás da aba e coloco a frente com a frente e encontro essa borda inferior aqui. Notem que tá dando uma diferença, uma pequena diferença aqui em cima, mas não tem problema. O importante é a gente encontrar, se basear, né, por essa parte inferior. Então aqui eu vou fazer a marcação, vou arredondar aqui também, para facilitar na costura. E vou tirar essa sobra aqui de cima. Ficou assim a costura. Dei uns cortezinhos aqui nessas partes arredondadas. E agora eu vou desvirar.
Ficou assim. E aqui a abertura. Eu tenho aqui os 4 cortes de tecido das alças e eu fiz 2 cortes no cadarço de algodão no tamanho de 38 centímetros. Então eu vou fazer primeiro eu vou fazer uma alça e depois eu faço o mesmo procedimento na outra. Então eu vou colocar os tecidos frente com a frente. Vou escolher o que vai ser a parte inferior. Em um dos lados eu vou fazer a marcação do meio. Lembrando que essas tiras do cadarço de algodão, eu costurei também as pontinhas para não desfiar, como sempre faço. E aí eu vou colocar a tira do tecido entre a tira do cadarço entre os 2 tecidos. Vou centralizar naquela minha marcação. Vou deixar uma margenzinha de 1 centímetro. Assim a marcação da ponta, né? E aqui, nessa extremidade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar 6 centímetros. Colocar o alfinete aqui. Do outro lado também. Para marcar onde eu vou fazer a costura, que eu vou afunilar aqui embaixo para ficar no mesmo tamanho do cadarço. Então eu fiz a marcação assim, ó. Vou deixar essa parte de cima sem costurar para poder desvirar a peça depois. Então eu vou costurar a lateral. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer a costura na diagonal até encontrar a parte aqui do cadarço. Costuro o cadarço aqui com uma margem de 1 centímetro. E aqui eu faço a mesma coisa. Aí eu vou abrindo a costura até chegar na outra lateral. E aí eu faço uma costura de 1 centímetro também. A costura ficou assim, ó, nesse formato. Agora eu vou dar só um cortezinho aqui nas laterais e aqui para poder desvirar e o caimento do tecido ficar perfeito. E aqui estão as 2 alças. Eu fiz aqui o cadarço, né? Eu fiz uma costura aqui, um pesponto, e um no meio
para as duas partes não ficarem se desencontrando. Eu vou fazer a costura do corpo da bolsa e eu vou começar preparando a parte da frente. Eu escolhi aqui um dos cortes para ser a parte da frente. Na parte inferior, eu vou dividir o tecido ao meio para marcar, fazer a marcação do meio. E aí eu peguei mais 2 tiras do cadarço de algodão e dessa vez eu fiz o corte de 28 centímetros. Fiz também as costurinhas nas pontas. E aí eu vou marcar, eu vou fixar esses cadarços também a 5 centímetros do meio, para ficar na direção do cadarço da aba e para poder fazer o fechamento. Dessa vez eu não vou deixar aquela margem de 1 centímetro do cadarço na borda do tecido, porque eu vou fazer a costura embutida, então não adianta deixar essa margem. Então eu fiz a costura dos cadarços e aqui eu fiz a costura no comprimento do cadarço no tamanho de 14 centímetros, deixando essa parte livre que é para fazer o fechamento. Na verdade, vai ficar assim, né? O sentido vai ser esse aqui. E já aproveitei também e coloquei a etiqueta aqui no centro. Agora eu vou preparar a parte de trás do corpo da bolsa para o fechamento. Então eu tenho aqui o corte, né, da parte de trás, tenho as 2 alças. Eu fiz um corte do cadarço no tamanho de 22 centímetros, que vai ser uma alcinha na parte superior. E tenho aqui também a aba de abertura e fechamento. Eu já marquei o meio da aba com um alfinete e também a parte de trás do corpo da bolsa. Eu marquei na parte aqui, na parte superior. Então, primeiro, eu vou colocar a aba. Eu vou colocar aqui o corte do corpo da bolsa. Esse lado aqui é o lado avesso. Então, eu vou colocar o avesso para cima nesse momento. Vou colocar sobre ele a aba avesso com avesso. E aí eu vou encontrar o meio. Coloquei os alfinetes aqui nas 2 pontas. Agora eu vou pegar o cadarço, vou colocar sobre a aba e vou marcar 3 centímetros de cada lado a partir do meio, deixando aquela bordinha de 1 centímetro do tecido. Aí coloco o alfinete aqui por enquanto. Faço a mesma coisa do outro lado. Ficando assim. E completando este preparo, eu tenho aqui as 2 alças. E aí eu vou colocar a frente
o lado direito, eu vou colocar com o lado direito da aba. Então, eu vou colocar o lado direito para baixo. A marcação da parte de trás ficou assim, então. Aqui eu encontrei essa pontinha com a bordinha do cadarço e a bordinha do tecido. Porque aqui eu vou fazer uma costura de 1 centímetro. E aqui nas bordas exteriores, né? Nas laterais, eu deixei uma margenzinha aqui de 1 centímetro para dar uma inclinação nas alças. E eu botei esse 1 centímetro da borda. Ficou assim. E aí eu vou passar a costurinha de meio centímetro por enquanto, para depois fazer o fechamento definitivo. Todas as partes costuradas, eu vou deixar só esses 2 alfinetes por enquanto, porque como essa parte está pesada, só para não ficar saindo do lugar. Com as 2 partes preparadas, eu vou fazer a costura do fundo da bolsa. Eu tenho aqui a parte da frente e o corte do fundo. Como eu vou fazer aquela costura embutida, eu vou colocar aqui então avesso com avesso e vou fazer a costura pelo lado direito para depois girar e fazer a costura do lado avesso. Fiz a costura do lado direito, bem na pontinha, mais ou menos meio centímetro de costura, né? A margem de costura. Agora eu viro, ajeito aqui a costura e faço a costura aqui cobrindo esse primeiro pesponto, né? E a costura ficou assim. Eu vou mostrar o lado certo aqui, ó. Aí tem que ter cuidado para dobrar bem aqui essa parte do cadarço, né? Que fica um pouquinho mais grossa, para cobrir bem e não ficar aparecendo a pontinha aqui. Neste momento, a gente tem que ter muita atenção para não fazer a costura do lado errado. Então aqui, a gente tem que lembrar que nós fizemos essa costura aqui do lado avesso da parte de trás. E o lado direito é esse aqui. Então, como eu vou fazer a costura do lado direito, eu vou pegar aqui o fundo. Eu vou colocar avesso com o avesso. E vou fazer primeiro a costura do lado direito e virar, terminando a costura do lado avesso. Então, vai ficar assim, desse lado e desse lado, parte direita.
Vai ficar essa aqui para a parte, esses detalhes todos vão ficar aqui na parte interna. Finalizei essa etapa do fundo, então ficou assim, ó. O avesso e o avesso da frente. E o lado direito, assim, a parte de trás, o fundo e a frente. Agora eu vou fazer as costuras das laterais com o mesmo procedimento, né? O mesmo tipo de costura embutida. Fixei com alfinete as duas laterais. E aí eu faço duas observações. Primeiro, aqui na costura do fundo, coloquem a costura na mesma direção. Então eu coloquei para baixo aqui, dos dois lados, para não ficar retorcido dentro da bolsa, o acabamento, né? Ficar retorcido dentro da bolsa. E outra observação é que façam a costura dos dois lados de cima para baixo, para que essa dobra aqui do fundo fique igualzinha dos dois lados, tá? Vejam como ficaram as costuras. A parte aqui de baixo. Essa aqui é a parte da frente, né? E agora eu vou colocar a outra parte das alças, onde eu vou prender as alças que foram costuradas aqui na parte superior. Aqui eu vou fazer a parte em que o cadarço vai se juntar aqui na parte inferior. Então eu tenho dois pedaços de cadarço de algodão no tamanho de 12 centímetros cada um. E tenho aqui dois reguladores de alça de metal. E aqui na parte inferior eu marquei a partir dessa costura lateral, não aqui da ponta, mas da costura lateral, eu marquei 5 centímetros. Tá vendo essa marcação com giz de alfaiate? Fiz do outro lado também. E aqui na parte de trás. Porque aqui eu vou fazer a costura e vou fazer a costura sobre essa marcação aqui.
Então, primeiro, eu vou colocar os cadarços nos reguladores de alça e vou juntar as pontas. Vai ficar assim, né? Eu junto as pontas e já faço uma costura só para fixar, né? E aqui também. Ficam assim. Agora eu pego aqui, abro esse lado aqui, que é o fundo, né? Ajeito as costuras. E eu encontro essa costura aqui, ó. Essa costura da lateral, eu vou encontrar com a dobra do meio. Vou colocar um alfinete aqui para marcar. Agora eu corto só a pontinha aqui, deixando uns 2 centímetros de costura. Porque aqui eu vou encaixar. Vocês percebam que essa aqui é a parte de trás e essa é a parte da frente, né? Então, eu vou pegar aqui o cadarço com o regulador, vou colocar aqui, ó, de cabeça para baixo nesse corte que eu fiz. E vou encaixar nessa inclinação aqui da lateral, ó. Ele tá bem encostadinho, que não dá para vocês verem, né, que ele tá interno, mas tá bem encostadinho aqui nessa lateral. E eu vou empurrar até que a pontinha dele encontre, ó, até que a pontinha do cadarço encontre essa borda aqui da costura. Porque eu vou fazer a costura sobre a outra e aí vai ficar um espaço de 1 centímetro. Então aqui, ó, tá bem encostadinho. E aí eu vou fazer a costura sobre esta linha aqui anterior. Já fiz os dois lados e fiz uma costura bem reforçada, né? Passei 2 vezes a costura. E aqui, onde eu fiz o corte, eu fiz uma costura também, para dar um acabamento. Mas se vocês quiserem, podem colocar um viés, né? Nessa pontinha aqui. E aí é observar bem as costuras. Essa fica de frente para essa, né? Porque esse é o fundo da bolsa.
E agora, aí ficou retangular aqui o formato, né? E agora eu desviro. Então ficou assim, ó. Essa é a lateral. Encher o fundo. E aqui do outro lado também. Parte da frente. A lateral. Vai ficar assim, nessa posição. E a parte de trás. Agora eu faço o acabamento da parte superior da abertura da bolsa. Eu, com a bolsa do lado direito, tá? Eu vou pegar aqui a borda, vou dobrar para dentro da bolsa, para a parte do avesso. Eu vou fazer uma dobra de 5 centímetros. Vou marcar com alfinete aqui na pontinha. Cinco centímetros. E agora, eu dobro essa ponta para cima, na medida de 2 centímetros. Vou botar o alfinete aqui também para ilustrar para vocês. Então aqui, ó, dobrei 2 centímetros, aí ficou assim do lado de fora, né? Do lado direito. E aí, por fim, é só dobrar essa pontinha aqui que sobrou para dentro do tecido, né? Da dobra do tecido. E aí eu vou fazer 2 costuras. Eu vou fazer essa costura aqui em cima. E vou fazer a costura embaixo para fixar e fazer o acabamento. Deste lado aqui, que eu tenho todos esses anexos, o que eu sugiro? Para ficar mais fácil. Eu pego, aqui onde tem a costura, né? Eu faço uma dobra de 1 centímetro para a parte de baixo, ó. E aí, eu venho com onde tá, com a fita métrica, onde tá a borda da dobra de 1 centímetro, eu conto a partir daí 4 centímetros. E aí, eu dobro o tecido por cima. E vou marcar aqui com alfinete para mostrar para vocês. E esse aqui é o local onde eu vou fazer a costura, prendendo, fixando, né, todas essas partes. Vai ficar assim a costura aqui. Ó, costura aqui. E do outro lado, ó, a costura vai passar aqui em cima dessa dobra também.
E eu vou costurar aqui embaixo. Então eu vou marcar toda essa circunferência e eu mostro para vocês. Então a marcação da costura ficou assim, ó, na parte externa, essa é a parte de trás, e essa aqui é a parte da frente. E na parte interna, vou fazer as duas costuras, aqui em cima e aqui embaixo. Então a costura ficou assim, ó. A parte da frente, que vai ficar com a aba, né? A gente colocou a aba aqui. A parte de trás com a alça. Ó. E essa alcinha aqui de mão também. E na parte de dentro, ficou assim, ó. A bolsa já está quase pronta, né? Agora eu vou fazer a colocação dos botões de pressão aqui nas laterais. Então eu vou tirar aqui essa aba. Aqui eu vou fazer uma dobra. Vou colocar aqui para dentro essa parte que é a lateral, na verdade, da bolsa, né? E colocar a parte da frente em cima, sobreposta, seguindo a medida do fundo, né? Fazer uma dobra assim, ó. Na direção da aba, eu dobro para dentro e dobro a parte da frente por cima. Vai ficar assim, né? E a lateral vai ficar escondida aqui, ó. Este é o fundo. Na mesma direção, eu fiz a dobra de trás. E na mesma direção, eu fiz a dobra da frente.
Eu vou usar aqui os botões plásticos de pressão número 10, porque são os que eu tenho aqui, estou aproveitando o material que eu tenho. Mas se vocês quiserem colocar de outro material, de metal, por exemplo, e um pouquinho maiores, não tem problema, pode usar também. E aí eu vou fazer então a furação. Vou tirar esse alfinete aqui. Eu vou pegar essa parte de dentro, ó. Eu vou marcar 1,5 cm da lateral, aqui, né, da parte de externa para a parte interna. Aqui, 1,5 cm da borda externa, e eu centralizo aqui nessa costura, entre essas duas costuras. E aqui eu vou marcar o local onde eu vou fazer a colocação dos botões. Então eu já furo as duas partes juntas. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar os botões de pressão com o balancinho. Então aqui eu já coloquei a matriz, já fiz a regulagem conforme a especificação do fabricante. E aí eu vou começar a colocação. Eu vou começar pelos botões de trás, né? Aqui os mais próximos da aba. Eu vou colocar o pininho, né? De dentro para fora. Parte menorzinha aqui, né, do botão. Eu coloco aqui. Se vocês quiserem uma explicação assim, mais detalhada sobre a colocação desse botão de pressão com balancinho, tem vários vídeos aqui no canal que eu fiz já essa apresentação. Aí eu vou trocar aqui a matriz para botar a parte maior do botão, dos botões, né? Eu já vou encaixar aqui e venho com um pininho e vou fazer da mesma forma, de dentro para fora.
E do outro lado também. E o resultado é esse aqui, ó. Deixa eu virar aqui. E essa é a parte de trás. Assim. E aí, a gente abotou assim. A bolsa fica fechadinha aqui, protegendo essas laterais. Agora eu só vou colocar os cadarços aqui no lugar e fazer a costura da pontinha. Aí coloco aqui, tanto da abertura, né, da bolsa, quanto das alças, né? A alça aqui. Coloco aqui, né? Passo pelo regulador de alça. E a alça fica assim. E agora é só dar um acabamentozinho de dobrar aqui essas pontinhas. Dobro 2 vezes e faço uma costura aqui para dar o acabamento. Fiz as costuras de acabamento aqui nos cadarços, né? Aqui também. E este é o resultado. Está pronta a nossa mochila. A abinha com o bolso. As alças, né? Para pendurar nos ombros. A alcinha superior de mão. E aqui enxerga aqui a aba, né? E se a gente quiser abrir, né, para procurar alguma coisa dentro da bolsa ou colocar um volume maior, é só abrir o botão de pressão aqui na lateral. Agradeço por assistirem a este vídeo até aqui. Não esqueçam de deixar seus comentários. Também avaliem este vídeo e compartilhem se vocês gostarem do conteúdo. E como sempre, aguardo vocês no próximo vídeo.